Boa tarde, pessoal. Está todo mundo ouvindo aí? Espero que sim. Bom, para quem não me conhece, eu sou Pietro Scherer. Hoje eu represento a Beluno Tecnologia e trago para vocês a gerência fácil com o Romon. Um pouco mais sobre mim, então, pessoal. Sou formado em gestão de TI, sou especialista em redes de computadores, consultor oficial Microtik, e atualmente eu sou administrador de redes na Beluno Tecnologia. Um pouco mais sobre a Beluno, pessoal. É uma empresa que está há mais de 7 anos no mercado, é especialista em provedores de internet, tem como 2 principais serviços o call center e o serviço de gestão de redes. Está presente em 19 estados do Brasil. O nosso site, belunotech.com.br, né, convido vocês a acessarem ele, tem bastante informação sobre a empresa lá. E também convido vocês a visitarem o nosso stand aqui no Moon. A gente está aqui do lado, a gurizada está ali esperando para receber vocês. Então, pessoal, começando a gerência fácil com o Romon, eu gostaria de trazer 3 pontos, onde eu acredito que a maioria de vocês já deva ter enfrentado em algum ponto, né, com a rede de vocês. O primeiro deles é problemas com acesso à rede através de VPN. Alguns pontos, algumas situações em que a gente está fora do ambiente de trabalho, a gente necessite utilizar VPN para poder acessar nossos equipamentos de rede. Acredito que muita gente aqui também esteja viajando e esteja fazendo uso de algum tipo de VPN, algum túnel, mas acontece que às vezes a gente enfrenta alguns problemas. A conexão do hotel, do café onde a gente está, não permite que essa VPN seja fechada ou acaba tornando o acesso instável. E isso, numa situação onde a gente tem que resolver um problema um pouco urgente, se torna complicado. Outra questão é o acesso remoto, lento, né, usando o RDP, Terminal Service, TeamViewer e algum outro ponto, considerando a mesma situação onde a gente precisa intervir na rede de forma a solucionar algum problema. Então, de repente tem algum POP parado, muitos clientes fora ligando, e tu está viajando ou em algum outro lugar e não consegue, né, acessar a tua rede de forma remota, usando algum software assim, porque o acesso é lento. Consequentemente, não consegue passar comandos, acessar roteadores, enfim. E o terceiro ponto, pessoal, é a falta de otimização na gerência da rede e na configuração de roteadores. É um ponto que não precisa ser necessariamente que a gente esteja fora do nosso ambiente de trabalho, mas em alguma situação de emergência, onde queima roteadores ou algum ponto que a gente decide fazer a troca de forma emergencial, né? É um ponto que também em algumas situações falta a otimização disso aí. O Romon, ele deixa tudo isso para trás, em poucos cliques ou linhas de código. Código não, comando. O que é o Romon, então, pessoal? É um protocolo proprietário Microtik, foi introduzido a partir da versão 6.28 da RouterOS, é de fácil configuração e oferece acesso à rede usando IDs com formatos de endereços MAC e opção de personalização. Ali vocês podem ver um endereço com formato de endereço MAC, na verdade é um ID Romon, né, que foi personalizado ali para melhor entendimento. Qual é o objetivo do Romon? Se colocar como mais uma forma de gerenciar equipamentos Microtik
de forma fácil e eficiente. Esse é o grande objetivo do protocolo. Ainda sobre o que é Roman, pessoal, é um acrônimo para Router Management Overlay Network. Foi introduzido na versão 6.28 do RouterOS, conforme eu falei antes, através de /Roman, e após a versão 6.28, através de /tool-Roman. Eu botei essa observação pelo fato das vezes se a gente quiser usar o protocolo, ou tiver acostumado a usar o protocolo, às vezes a gente se depara com um roteador na versão 6.28, abre um terminal, sai dando o comando tool-Roman e não traz retorno, porque ele, na versão 6.28, ele foi introduzido através de /Roman. Então, pessoal, o Roman ele cria uma camada 2 independente, que pode ser utilizado tanto para a descoberta de equipamentos, o discovery, quanto para o encaminhamento de informações. A camada 2 que é criada não tem relação com as camadas 2 e 3 que são configuradas no roteador. Então, esse protocolo, pessoal, ele fornece uma camada 2 de gerência. É um protocolo de gerência exclusivamente para ser usado nos roteadores MikroTik. E, conforme o slide, a camada 2 que é criada, ela não tem relação com as camadas 2 e 3 que são configuradas no roteador. Um exemplo disso, eu posso ter um roteador em produção, rodando SPF, MPLS, o que for lá, um roteamento estático, e ao habilitar o Roman, eu não vou ter nenhum impacto na configuração atual, não vou ter nenhum impacto no funcionamento atual dele. A mesma coisa se eu pegar um roteador que está fazendo camada 2. Tiver lá com uma bridge, ou tiver usando o switch port lá, mesma coisa, eu vou habilitar o protocolo e não vou ter diferença nenhuma no funcionamento dele. É uma camada 2 apenas para gerência. Bom, não sei o que houve aqui, mas esse slide ele é para informar que o Roman ele pode rodar aplicações como ping, SSH e etc. A gente pode usar o Roman tanto para discovery, para rodar um ping, ou rodar um comando SSH para acessar outro roteador remoto. Pois eu vejo ali o que aconteceu. Os benefícios do Roman, pessoal. Um acesso externo fácil e rápido, que bate naquele primeiro ponto que a gente viu no início dos slides, onde a gente tinha um acesso por meio de VPN, que é prejudicado por o fato da gente não conseguir fechar a VPN, ou até mesmo pelo serviço de VPN ficar instável, né? Então, o Roman ele bate nesse primeiro aspecto. Dispensa o auxílio de software adicional. A mesma situação lá que eu apontei no segundo item, onde a gente tem um acesso lento por meio de RDP ou TeamViewer. Com o Roman a gente não vai precisar usar nenhum software adicional. A gente vai conseguir usar apenas o inbox mesmo para acessar os roteadores. E o último ponto, pessoal, facilita a configuração de novos equipamentos, especialmente em locais remotos, que bate naquele terceiro ponto que eu expliquei, que eu trouxe nos primeiros slides, onde a gente não tinha otimização. Às vezes, está numa situação de emergência, onde tu sabe que queimou algum equipamento do teu POP, algum equipamento da tua rede, e tu simplesmente pega outro equivalente ou igual, dá na mão do teu técnico e manda ele, né, para o local fazer a troca, se quer sem fazer uma configuração, né, dá na mão dele, bota lá que a gente, quando tiver instalado, a gente vê o que a gente faz. E aí acaba que o técnico chega lá, tu tem que botar um IP ou acessa por MAC, aí, né, bota o IP lá e tu vê que o técnico ligou o cabo
na porta errada, na interface errada, não ligou na interface WAN. Aí vai lá, tu troca o IP, acerta, e nisso os clientes já estão ligando há horas. Esse é o slide, pessoal, que até cortou antes, que é os benefícios do Roman ali, a parte de comandos. A gente consegue rodar Discovery por meio do protocolo, ping, usando o ID Roman aqui, não mais o IP, e SSH. Os comandos ali na versão 6.28 e depois após a versão 6.28. Aqui eu usei o software GNS3 para poder fazer um pequeno diagrama de uma demonstração para que serviria habilitar o protocolo Roman, esse protocolo de gerência, né, que ele cria uma camada 2 ali. Não é uma topologia complicada, porém ela está roteada, está rodando o SPF, poderia estar com roteamento estático, ou MPLS, ou qualquer outro protocolo, né? E essa seta aqui tem a finalidade de mostrar que a gente tem a gerência, quando o protocolo Roman está habilitado, né, em camada 2 para todos os roteadores. Essa é a função do protocolo. O protocolo servir a gerência da rede, sem que dependa de algum IP, alguma configuração a mais para isso. Bom, cortou meu slide de novo, mas esse era mais um benefício que eu tenho como mostrar para vocês aqui, usando o GNS mesmo. Só um pouquinho. Então, pessoal, a mesma topologia que eu tinha colocado na imagem, eu estou usando o GNS3 para isso. Qual é a função primordial, então, do Roman? Fornecer gerência em camada 2. Eu vou me conectar a esse primeiro roteador, que a gente pode fazer de conta que é o meu roteador de borda, por meio da IP, um IP lá em cima, não sei se vocês estão conseguindo ver, mas agora eu vou usar o botão Connect to Roman, que eu vou me conectar ao primeiro roteador através do protocolo Roman. Eu já estou conectado, e ele já automaticamente abre uma tabela de Roman Neighbors, onde eu consigo ver todos os outros roteadores em camada 2, né, e seus respectivos IDs. A gente vê a imagem aqui, pessoal, num ambiente roteado eu não conseguiria ver em camada 2 esse roteador 3 aqui, que eu estou chamando de MikroTik 3. Aí, o Roman habilitado em todos os roteadores, obviamente. Eu consigo ver ele aqui. Ao selecionar ali, ele já ficou o ID lá em cima, que eu não mexi, eu não personalizei. Eu simplesmente habilitei o protocolo. E mandar conectar. Demora um pouquinho, mas foi. E eu tenho lá em cima a informação que eu estou conectado, usuário admin, usando um ID Roman. Mas qual é a grande sacada? É que a gente não precisa de IP para acessar o roteador via inbox. A gente poderia acessar via CLI, via MAC Telnet, fazer as configurações. Mas em uma situação onde a gente está com uma emergência, está um monte de coisa parada, de repente é bem mais fácil o cara pegar e usar a interface amigável do inbox para isso. Então eu posso aqui desabilitar todos os meus IPs, né, e seguir tendo acesso ao roteador sem problema nenhum. Posso desabilitar IPs, posso fazer configuração de rota, habilitar novamente, sem que eu perca acesso ao roteador. Então, essa é uma das
esse é o grande benefício do Roman, na verdade, onde a gente tem um acesso, a gente tem um protocolo exclusivamente para a gerência, não se preocupando muitas vezes em colocar um IP para configuração. Eu vou botar um equipamento na rede, espera aí, deixa eu separar um IP lá, vou configurar. Aí o cara configura, bota um IP provisório lá, manda o técnico para a rua, esquece o IP, sabe? Em momentos que a gente está com problemas, geralmente bate na correria. E a gente pode acabar esquecendo. Então, o Roman é um protocolo que nos ajuda muito a não fazer configurações desnecessárias e facilita também na hora de trocar, enfim, fazer qualquer configuração. Parte de configuração, pessoal. Bem simples, então, para habilitar, usando a CLI tool Roman set enable igual a yes, ou usando o inbox tool Roman e habilita o checkbox. Vocês podem notar aqui que ele tem um current ID. Quando tu habilita ele, não é necessário, não é obrigatório configurar isso. Por padrão, o ID é gerado através do MAC da primeira interface, mas também pode ser configurado manualmente, aquela questão. No meu caso aqui, eu habilitei o Roman e ele já pegou o MAC de uma interface, geralmente é da primeira, pelo que eu fiz os testes. Mas, se eu quiser personalizar, para que eu possa acessar isso de uma forma mais fácil, talvez fazer um mapeamento de alguns roteadores por meio, né, de lógica de números, eu consigo setar um ID para que ele assuma como o ID principal daquele roteador. Digamos que esse é o roteador 2, lá do POP X lá, eu tenho ele mapeado com aquele ID, para maior entendimento, mais fácil. A gente pode, pessoal, também selecionar as interfaces que vão fazer parte do protocolo Roman, da rede Roman. Por padrão, todas as interfaces fazem parte do protocolo, quando habilitado. Mas a gente pode excluir interfaces da participação dessa rede usando o menu ports. Isso, pessoal, é para alguma situação onde a gente não queira que o Roman faça parte de uma determinada interface. Por exemplo, em alguns pontos, onde a gente coloca roteadores na rede, em torres, POP, edifício, sempre tem aquela porta que está separada para o dono do POP. Aquela ali é a internet do dono lá, que a gente negociou, então tem um cabo lá, direto para ele. Então, aquela porta ela não precisa fazer parte da tua rede de gerência. É uma porta que vai diretamente para o cliente. E a mesma coisa se vocês tiverem parceiros. Entrega link para alguém, por meio do MikroTik, alguma coisa. Tu não precisa incluir a porta de gerência lá para o teu cliente, para que ele não tenha também a visibilidade daquilo ali. Caso ele saiba ali a tua senha e coisa. Parâmetro forbid proíbe a participação da interface na rede Roman e pode ser utilizada para agilizar exceções. Aquilo que eu estava comentando, pessoal, que a gente tem uma interface lá que a gente não quer que participe da rede Roman, aquela porta que vai lá para o cliente, ou aquela porta que vai lá para um parceiro, a gente não precisa colocar ela na mesma gerência que tu precisa ter. Então, aqui um exemplo, é a interface all, que é o padrão, todas as interfaces, né? Eu estou com forbid yes, estou dizendo que eu estou proibindo todas as interfaces de participar do Roman, mas eu estou liberando a interface 1 e a interface 3, 8. Interface 1 e interface 8. Ou seja, nesse próximo slide a gente vê que entradas mais específicas têm prioridade sobre entradas menos específicas. Ou seja, se eu tiver interface all discriminando que todas as interfaces não fazem parte do Roman e eu tiver interfaces mais específicas, dizendo que eu sim, que eu
permito a participação dessa interface no Roman, ela vai fazer parte dessa rede, ela vai fechar a comunicação. Ainda sobre configuração, a gente tem o campo Secrets ali, que é utilizado para autenticação de mensagens trocadas na rede Roman, verificação de integridade e prevenção de retransmissões, encriptando mensagens com MD5. Um campo importante, que eu acho que cortou num enlace, num slide que eu passei ali, é que o Roman não provê encriptação. A encriptação fica a cargo da aplicação. SSH, troca de senhas entre SSH, ali é tudo feito pelo próprio protocolo. O Roman ele não protege aquelas informações. Essa questão da autenticação de mensagens é para quando tu vai fechar a comunicação entre todos os teus roteadores para fazer uma rede Roman, para fazer aquela rede de gerência lá, tu pode usar secrets para não deixar o campo vazio e estar visível para qualquer pessoa que habilite o Roman. Se vocês forem ver aqui, pessoal, o Roman, o Secrets é um campo que ele é de múltiplas entradas. Eu posso ter vários valores ali, né? Fazendo uma comparação, acho que de repente, para vocês entenderem melhor, o Secret seria como se fosse uma community no SNMP. Então, quem tiver com a mesma community, ele vai fechar aquela rede de gerência. Então, eu posso ter vários segmentos de gerência na minha rede, onde eu, sei lá, eu tenha equipamentos de terceiros no meio da minha rede, equipamentos onde eu faço transporte para outras pessoas que têm acesso. Então, eu posso usar os secrets ali para segmentar mais a minha gerência. Ainda sobre secrets, para o envio de mensagens, ele encripta com a primeira chave que tiver no campo, por mais que tu tenha mais campos ali de secrets. Caso não seja configurado nada, esse valor vai ser enviado sem encriptação, o Global Secret, que é chamado. No exemplo que eu dei no GNS3, eu não usei nenhum secret, foi uma configuração bem limpa do Roman. Para o recebimento de mensagens, então, pessoal, mensagens não encriptadas são somente aceitas quando não há chaves configuradas, ou quando o valor é vazio. Mensagens encriptadas são aceitas quando a chave está configurada no campo secrets. Simples, configurou o secret de um lado, 1, 2, 3, 4, 5, 6, configurou do outro, vai fechar a comunicação de uma rede Roman. Já tenho como acessar o segundo roteador lá, né, usando o protocolo de gerência. Às vezes o pessoal usa mais de um secret para ir trocando de tempo em tempo, aí passa o secret para cima lá, usa aquela chave, depois de um tempo vai trocar por motivo de segurança, passa para baixo lá, deixando na primeira chave a que vai valer. Um lembrete importante que eu trago para vocês, pessoal, usar versões atualizadas do RouterOS e do Inbox. Hoje o Inbox na versão 3.7, o RouterOS acho que saiu a última 6.37.2 antes de ontem, acho que foi, e sempre tem alguma correção. Desde o lançamento na versão 6.28 para cá, tem alguns aspectos importantes no uso do protocolo. Como referência, pessoal, usei a wiki da MikroTik para toda essa pesquisa, essa apresentação, né, também para laboratórios. Usei o GNS3 para simular algumas coisas e trazer aquele acesso para vocês ali. E nós temos aplicações reais em clientes Beluno. Em algumas situações a gente já usou o Roman para acesso de equipamentos, tanto para novas configurações, tanto para um acesso que a gente não estava conseguindo via IP, para a gente ver o que estava acontecendo com o roteador, e a gente conseguiu acesso ao roteador usando o Roman. Então ele facilitou
e facilita também o acesso de novas configurações. Há um ponto que a gente precisa fazer ali alguma nova configuração, botar ou fazer um atendimento de emergência. Concluindo, então, pessoal, o Roman ele se coloca como mais uma forma de gerenciar roteadores MikroTik, de forma fácil e rápida. Otimiza a configuração, manutenção, além de poder ser configurado de forma simples. Desculpa se eu falei meio rápido, acho que foi uma apresentação meio bem rápida, assim. Mas se alguém tiver alguma dúvida, ou se eu não tenha sido claro em algum ponto, estou aberto aí a dúvidas, alguma coisa assim. Boa tarde, meu nome é Márcio. Pedro, para fazer acesso remoto, como é que a gente alcança o MikroTik? Desculpa, não ouvi o final ali. Como é que alcança o quê? Estando de casa ou no acesso remoto, como é que a gente alcança o MikroTik? Bom, o primeiro acesso ao MikroTik, vou ver se eu consigo te mostrar aqui. Primeiro acesso a gente bate no IP dele. Por mais que a gente não use IPs depois na configuração do Roman, a gente bate no IP dele. Não estou te ouvindo. Ele estando fora do ar, como é que faz esse primeiro acesso? Não, tu precisa ter pelo menos um acesso a ele. Né? Agora, por exemplo, se ele está na rede, por exemplo, se tu plugou ele na rede, um MikroTik que ele está resetado, né, tu vai fazer a configuração, está lá no POP lá e o técnico lá, o técnico de nível 1, ligou ele na rede, ele está resetado. Tu consegue acessar via CLI e habilita o Roman. Apenas a configuração do Roman. Ao momento que tu habilitar, tu já consegue vir aqui no inbox, conecta um roteador que faça, né, que esteja na rede Roman, e ele vai aparecer na lista de neighbors aqui. Ele já vai aparecer com o ID, e tu já só clica nele ali, entra com usuário e senha, se tiver padrão, e já tem acesso via inbox. Boa tarde, meu nome é Felipe. Então, a necessidade da VPN ainda continua, né? Não necessariamente. Por exemplo, eu daqui, para eu acessar um roteador da minha rede, eu tinha que acessar um roteador lá primeiro, para poder ter acesso aos outros. Por exemplo, se tu tem o Roman habilitado no teu roteador de borda, por exemplo, tu bate no IP público lá usando o Connect to Roman. Ele vai te listar toda a tua rede ali. Tu não vai precisar de um acesso VPN. Aí tu vai acessar usando um ID Roman. Assim, eu teria que ter uma VPN daqui para o meu roteador de borda, né, para ter mais segurança, em vez de deixar a porta do inbox aberta para a rede ou a SSH para a internet. Na verdade, se tu tem filtro para a porta do inbox, então tu pode usar um sistema de knock port, alguma coisa assim, que te deixe numa address list lá por 10 minutos, alguma coisa assim, tu libera aquela porta. Se eu desabilitar o IP Service e o serviço inbox, eu não consigo conectar. Ele usa o serviço, vamos inverter a pergunta, ele usa o serviço inbox para conectar pelo Roman? Usa a porta 8291. Se desabilitar, não vai conseguir o acesso. Obrigado. Obrigado, pessoal.